Calçados Wirth, Vila Rica Imóveis, Capesberg apresentam Unsere Familien. Fundada no ano de 1973, na cidade de São Leopoldo, através da compra de uma pequena carteira de imóveis, nasceu a imobiliária Vila Rica. A empresa, hoje, está com quase meio século de história e se orgulha de ter em seu DNA valores como honestidade e integridade. Somos uma empresa do ramo imobiliário que une tradição com modernidade e, atualmente, possuímos 6 unidades localizadas na região metropolitana. Contando com cerca de 200 profissionais e corretores autônomos parceiros, buscamos de forma incansável a melhoria contínua e investimos em pessoas e novas tecnologias para oferecer uma experiência de excelência aos nossos clientes. Seja para administrar o seu condomínio, alugar, comprar ou vender um imóvel, confie na Vila Rica. Uma empresa conectada com o futuro, para levar aos clientes e parceiros o que há de melhor no mercado imobiliário. Ela tá no meu sofá, ela tá no meu colchão. Toma conta da cozinha, por aí não para não. No quarto ela tá, é presença obrigatória, já faz parte da minha vida. Com Capesberg é outra história. 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 Conforto, qualidade, design pra valer. Fica tudo com sua cara, sua casa, seu AP. Realizar um sonho como você nunca viu. Pode ser na loja online e nas melhores lojas do Brasil. Com Capesberg é outra história. 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 Olá pessoal, vocês devem estar se perguntando o que o Werner faz no Unsere Familien. Cadê o Felipe? Onde está o Felipe? Tudo bem, não se preocupem, o Felipe está bem, está tudo bem com ele. Ele é candidato a deputado estadual. E como a legislação brasileira impede que candidatos apareçam e tenham programas de televisão, o Felipe está impedido de continuar com o Unsere Familien. Quem vai continuar nos próximos 3 meses sou eu. Fui convidado para substituí-lo durante esse período. Eu sou um interino e faço com muita satisfação, tanto como descendente de alemães, como historiador e como um homem de televisão que eu sou. Então, nos próximos 3 meses, estaremos juntos no Unsere Familien. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o programa Unsere Familien. E sempre um entrevistado muito especial, muito sensacional, como o de hoje, o senhor Marcus Fese. Marcus Fese é um corretor de seguros de Novo Hamburgo, tem uma corretora que o pai dele, o Arno Fese, fundou e que existe até hoje, mas ele é conhecido principalmente como o torcedor número 1 do Esporte Clube Novo Hamburgo. E certa vez, inclusive, ganhou o título, ou pelo menos a denominação de a cara do gauchão. Foi como a TV RBS chamou aqui o nosso entrevistado Marcos. Marcos, 1º de maio de 1911. Qual é a importância dessa data, Marcos? A importância daquela data que um grupo de trabalhadores, principalmente naquela época
indústria de calçados Adams, ou fábrica do Adams, como era conhecida, reuniu-se para festejar o 1º de maio. E naquela data foi fundado o Esporte Clube Novo Hamburgo, que até hoje existe, já foi campeão gaúcho em 2017. Há pouco tempo, exatamente. Há pouco tempo. 5 anos. Né? Nós, como torcedores do Novo Hamburgo, somos defensores do futebol do interior. Sim. E tem um time duplo? Quer dizer, você torce para o Novo Hamburgo e para o Grêmio ou só Novo Hamburgo? Só Novo Hamburgo. Nada de dupla Grenal? Não. Que maravilha. Nós somos só do Novo Hamburgo. Que maravilha. Isso já vem do pai do meu pai. Já... E me diz uma coisa, bom, teve a troca de nome, né? Chamava-se Esporte Clube Floriano, se eu não me engano, né? Na época da guerra, o Novo Hamburgo foi obrigado a trocar de nome. Ele chamava Novo Hamburgo antes? Se chamava Novo Hamburgo, foi fundado como Novo Hamburgo. Ah, não sabia, eu achei que tinha sido Aí, fundado. na época da guerra, ele teve que trocar de nome para Floriano, por causa do Marechal Floriano. Claro. Então, depois da guerra, ele voltou a Novo Hamburgo, que é o nome da cidade que ele carrega. Sim. Que Aí, legal. Que voltou legal. a Floriano, mas depois de uma reunião de conselho, que eu já participava daquela época do conselho, que eu desde os 16 anos entrei no conselho, até hoje estou no conselho, quer dizer, eu já estou no conselho há 60 anos. Sou conselheiro do Novo Hamburgo há 60 anos. É mesmo, olha só, mas isso é muito tempo, né? E o seu filho também participa? Participa como torcedor? Sim, já fui presidente também, 2 anos. Eu fui presidente também 2 vezes, em 72 e em 89. E quais são as dificuldades, hein? Quer dizer, acho que as pessoas conseguem imaginar as dificuldades. A principal mas é dificuldade importante que a gente possa em qualquer dizer. clube do interior é a dificuldade financeira. Sim. E isso tem a ver com a falta de apoio que a própria comunidade local, que é quem poderia salvar os clubes. A gente tem que fazer um trabalho todo especial para ter o apoio financeiro. Isso em toda... Tem que se reunir um grupo para ter apoio. Que o apoio da comunidade em si é um apoio mais formal, mas não existe um apoio integral. Nós, em 72, tivemos sorte e um pouco e trabalho, lógico. Nós tínhamos um grupo mais ou menos de 8 pessoas de base e um trabalho fora. Então, chegamos a atingir naquela época, para aquela época era bastante, um pouco mais de 3.000 sócios. Hoje em dia não se consegue mais isso. Nem 3.000? Está mais difícil. Com a entrada da televisão, tudo. Isso, por incrível que pareça, associado tira. Que tem a facilidade da televisão, que em parte ajuda o clube, só que acaba tirando o associado. Mas é a luta. Sim. Bom, e ao lado disso, vamos voltar lá no início da sua juventude, ao lado disso, o senhor já seguiu o caminho do pai, trabalhando junto com seguros, né? E tocou sua vida com seguros, com a seguradora. Eu estive sempre como corretor de seguros. Eu me aposentei com 50 e poucos anos, legalmente, mas continuei atuando. Claro que diminuindo a intensidade, já com a colaboração do meu filho, que foi pouco a pouco engajando, até assumir hoje a direção da corretora. Ela está com ele hoje. Eu participo de uma parte menor, dentro das minhas condições físicas, participo com a parte pequena. Hoje ele é o grande condutor da corretora, é o Bruno. O Bruno, que foi meu aluno. Foi meu aluno. Ele me falou logo. Na Fundação Evangélica de Esse é um grande professor que eu tive. E hoje é estrela nacional já na TV. A minha filha menor disse, olha, pai, diz para ele que eu tenho grande admiração dele como na TV, eu participo. Muito obrigado. Mas vamos voltar à vida, assim, daí, porque o Arno é o seu pai, né?
E aí ele já trouxe o senhor para dentro da seguradora. Além seguradora. Da corretora. Da corretora, não da seguradora. Da corretora. Ele Depois você participou trouxe seu filho. Da fundação também da Novo Hamburgo Companhia de Seguros, porque ele trouxe a ideia do seguro para Novo Hamburgo. Então, eles fundaram, junto com o Bender, o irmão do Adriano Bender, parece que Luiz Otávio, uma coisa assim, Bender, eles juntos, dentro da associação comercial, lançaram a ideia de fundar uma companhia de seguros. Então, na década de 40, ela foi fundada. Parece que em 51 ficou a data oficial, mas houve um trabalho de 49 a 51, até que a Novo Hamburgo foi lançada. Depois foi vendida para o Grupo Bradesco. Mas, quer dizer, a participação dele, além de corretor, também era difundir o seguro. Quer dizer, além de corretor de seguros. Sim, sim. E esse trabalho seu é o trabalho, quer dizer, você trouxe também seu Continuação filho. Da corretora de seguros. Exatamente, a corretora também A corretora continuou sempre. Seus netos vão entrar também na corretora? Hoje já tem netos trabalhando dentro da corretora. Mas olha só. É uma continuidade que a gente prevê, a não sei até quantos anos, eu não vou assistir mais adiante. Pretendo, se Deus quiser, estar vivo no centenário, a primeira meta, que eu procuro dividir minha vida em pequenas metas, porque, sendo possível de se alcançar. Então, a primeira meta é o centenário, que eu já tenho 79 anos, então Falta 21. Falta um ano para completar os 100 anos da corretora. Ah, tá, e 21 para você. Então, esse primeiro ano, eu desejo completar, participar dos 100 anos da corretora. Muito bem, muito bem. E como é que o senhor vê essa coisa? Vamos falar um pouco, então, o senhor é um homem da área de finanças, né? Essa coisa da empresa familiar. Muita gente fala que empresa familiar não se deve optar por esse modelo, que esse é um modelo desgastado, que leva a prejuízos e tal. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, realmente é difícil, né? Na maioria das empresas familiares, a tendência é se dissolverem com o tempo. Agora, nós, nesse caso, estamos quebrando quase um paradigma do fechamento da empresa familiar. Chega um ponto, talvez, que não dê para continuar, mas nós ainda, ao menos, estamos atingindo o centenário, e não sei quantos anos levará, mas já o primeiro objetivo está sendo atingido. Já começamos a trilhar o 100º ano. E mais alguns anos, depende agora da posteridade, depois do Bruno, atingimos não sei quantos anos aí. É muito interessante que durante tanto tempo uma empresa familiar perdure, né? É difícil de chegar até esse ponto, mas vamos ver se leva o máximo possível de anos, porque sempre a continuidade é complicada. Mas estamos levando até onde der. O que vai durar mais? O Esporte Clube Novo Hamburgo ou a seguradora, a corretora? Os dois casos são semelhantes, né? Sempre tem que ter alguém que toque, continue, né? Exatamente. Eu acho que o senhor vai ter a posteridade aí que vai tocar. Não que o meu pai dizia assim, se por acaso um dia eu vier a faltar... E eu digo isso para os meus filhos, olha, se por acaso um dia eu vier a faltar, mas como isso não vai acontecer provavelmente, eu vou estar incomodando para sempre aqui, né? Então tem o Esporte Clube Novo Hamburgo, tem perspectivas de crescimento ou continua lutando? Essa me lembra, um dia na reunião de conselho do Novo Hamburgo, um dos participantes disse: o Novo Hamburgo, do jeito que está indo, não vai chegar aos 100 anos. E essa pessoa, por casualidade, aquela emoção que o torcedor vive,
essa pessoa participou da conquista do título de campeão gaúcho. Quer dizer, como o futebol é emoção também. Quer dizer, ele estava vivendo um momento de crise dentro do clube, e no futebol existe muito isso, aquelas crises que passam. Ele passou e disse que o Novo Hamburgo não atingiria os 100 anos. E quando ele atingiu, ele participou ativamente e foi um dos grandes pilares da conquista do título gaúcho. Ele disse que o Novo Hamburgo não chegaria no 100. E quando ele chegou no 100, no título gaúcho, o Novo Hamburgo já estava com 106 anos. Quer dizer, o futebol é assim também. E funciona no Novo Hamburgo também o pessoal da base, aquela garotada, formação de valores, ou eventualmente até com empresários locais bancando os garotos? Existe isso dentro de um clube de interior? O trabalho com a base, né, com os garotos, desde os 10 anos de idade e tal, esses futuros grandes nós temos escolinha. Vocês têm aqui também, né? Sim. E funciona isso com incentivo, com patrocínio, com tudo? Nós começamos a fundar escolinhas em 1977, onde se criam futuros atletas, onde nós já temos saindo vários atletas dessas escolinhas. E, claro, com o objetivo também desses atletas saírem vários futuros dirigentes. O próprio Bruno é um dos exemplos. Ele participou das escolinhas, depois se tornou dirigente. Porque não deu para o futebol. Eu entendo. Ele para um futebolista, ele virou um excelente dirigente, né? Nós temos vários médicos, advogados, que passaram pelas escolinhas. Então é importante nós também criarmos dentro das escolinhas futuros profissionais. Que nós, com as escolinhas, nós pretendemos duas coisas: criar atletas e criarmos gente como pessoa para fugir das drogas e das outras coisas ruins. Quer dizer, a escolinha tem dois objetivos. Uma é criar atletas, claro. O clube vive do futebol, ele quer formar atletas. Mas, se não se tornar atleta, que ele se torne gente como pessoa. Então, um combate às drogas que eu sempre tive, recomendei às outras sociedades que criarem atletas, por exemplo, na ginástica. Me perguntaram por que nós criamos escolinhas. Eu também expliquei, como eu estou dizendo agora, criar atletas, em primeiro lugar, para as modalidades que ele disputa, em segundo lugar, para criar gente que não caia nos vícios que tem. São os grandes objetivos de qualquer sociedade que tem. Sim. E um recado que eu dou para qualquer sociedade que se formar, que crie escolinhas para que fujam do que é espalhado por aí, é muito fácil, qualquer um sabe disso, que o quanto mais pudesse trabalhar, nós ter gente mais correta em qualquer lugar. São tanto digamos, tirar ou evitar ou dificultar o acesso a esse submundo, né? Quanto a também trazer perspectivas de vida para aquelas crianças que muitas vezes não têm perspectiva. Né? Exatamente. E a gente pode dizer assim, olha, aqui existe uma oportunidade, quer pegar? Você é bom de bola? Pega essa oportunidade. Porque se não tiver escolinha, onde esse garoto, como canalizar esse garoto, né? Ou essa garota, agora o futebol pelo menos vale para ter um bom trabalho também na área feminina, né? E eu acho bem louvável esse trabalho aí. Isso foi dentro da sua gestão que aconteceu? Não? Não, eu participava, mas participava do conselho lá, né? Eu não era presidente do clube. Sim. O presidente do clube até era um advogado que fazia parte e lançou a ideia, e nós achamos muito interessante e se criou naquela época. E não existe uma perspectiva, sei lá, uma possibilidade de empresários adotarem determinados meninos da escolinha para serem, sabe, financiá-los, dar bolsas? Existe isso? Existe. Então fala um pouco disso. Existe na própria
nas PUR, por exemplo, nós conseguimos uma época bolsas para estudo, dependendo do nível que atingisse. A Fevale doava bolsas para atletas que estivessem disputando. Né? E dentro de escolas se forma convênios que vão se tornando isso. É uma luta que se tem, porque às vezes uma quer dificulta um pouco, não entende bem o trabalho, mas sempre se colhe frutos. Outras pessoas particulares investem em próprios jogadores que têm algum futuro, e eles, claro, com uma compensação financeira depois, ficam donos do passe, trocam por futuros atletas, que eles veem como futuro também, ele faz um investimento e fica dono do passe. Isso está acontecendo no Esporte Clube Novo Hamburgo. Está acontecendo. Que legal. No Novo Hamburgo e em outros clubes também. E eles veem algum futuro, fazem pequenos investimentos, às vezes. Até jogadores do exterior fazem investimentos em clubes daqui. E é uma maneira que o futebol está sobrevivendo. Sim. Com investimentos de jogadores. Sim. Nós já tivemos jogadores de fora que investiram aqui na escolinha. Estou investindo em várias escolinhas do Estado hoje já. Isso é uma realidade que já está acontecendo. Eles investem uma parte onde eles veem algum futuro. Como tem informado já empresas, como o Ronaldo investiu no Cruzeiro. Sim. Não sei quanto é que foi a importância, mas comprou uma parte do Cruzeiro de Minas Gerais. Eu acho que foi 400 Ele milhões. está colocando já o Cruzeiro na Série A de volta, que tinha caído. Vamos vender o Grêmio para eles. É? Para botar na Série A de novo, né? Botar na Série A. Muito bem. E vamos falar mais uma pergunta que eu tenho também sobre futebol. Não é pouco campeonato para um clube do interior? Joga aqueles 3 meses ou 4 como é que vai manter? Um clube não é exatamente uma empresa, mas também não é tão diferente assim. Como é que vai manter É difícil. tantos meses parado? Não tem solução para isso, Feze? Se o campeonato voltasse à forma antiga que se fazia, era mais fácil um pouco. Nós começávamos numa forma, por exemplo, em 72 fui presidente, que era bem mais fácil. Se disputava uma forma com 18 clubes inicialmente, desses 18 acabava num octogonal. Era uma seleção que se fazia das 6 se classificavam 2. Cada chave de 6, eram 3 chaves de 6, que eram 18. Dessas 3 chaves saíam 2 de cada um, fora a dupla Grenal que não participava desses 18 iniciais. Que no total eram 20 clubes. E isso dava jogos durante meio ano, no mínimo. Depois começava o Nacional. Mas como os calendários foram se mudando, encurtou para o interior, complicou um pouco. Né? Mas, hoje o Nacional está... mas no Nordeste tem a Copa Nordeste. Quer dizer, tem data para fazer Copa Nordeste. Que está dando muito Nordeste certo. E não tem data para fazer Copa Sul. Pois no Nordeste eles deram um jeito. Com a Copa Nordeste que está funcionando muito bem, segundo dizem os jogadores de lá. Dizem muito bem, estão recebendo bem, já razoavelmente. E aqui no Sul ainda não vingou. Eles estão tentando formatar uma forma de ajeitar isso para aumentar os jogos do interior. Tu tem participação na Federação Gaúcha de Futebol? Você participa ativamente da federação? Não, atualmente não. Mas chegou a ter a participação na época do Sim, eu já fui delegado da federação aqui. Uma época era delegado dava informação sobre juízes, atuação. Era sigiloso sempre. Era o VAR da época. Então... né? Informações sobre os juízes, olha aqui, esse cara aí, ó. Não, se dava nota cada vez para o juiz. E aquilo mandava direto para a federação. Era uma forma de analisar como a arbitragem ia.
Parece incrível, mas diz ele como torcedor de Novo Hamburgo, mas não. Tinham 2 em Novo Hamburgo. Um deles era eu, o outro era ligado ao antigo Esperança aqui. Os 2 mandavam, nenhum sabia do outro, mas se mandavam. Olha que legal, que Eu me lembro interessante que como isso na época que funcionava. a nota maior que eu dei foi para o Gomar Martins. Aquele baixinho, acho que né? é falecido. Era um baixinho. Que era caminhava- difícil que chegar na caminhava nota com máxima. calcanhar, assim, né? Um baixinho aqui. Ele atingiu a nota máxima que eu dei. E assim, mas o futebol vai mudando. Né? Né? Hoje com a TV é mais fácil acompanhar com o VAR, com tudo. Muito bem. Eu vou deixar a palavra em aberto para você, para Marcos Feze, nosso entrevistado aqui, o torcedor número 1 não o primeiro, não, o torcedor número 1 do Novo Hamburgo Esporte Clube. Eu tive um sonho sempre, que era ser campeão gaúcho. Que a minha vida particular, sendo Marcos Feze, eu com 4 anos, meu pai me levou ao estádio e nós, naquele dia, fomos literalmente roubados. Que nós tínhamos jogado um jogo em Porto Alegre com o Internacional e tínhamos ganho 1-0. E a torcida já festejava o título, gritando campeão. E aquele grito me ficou trancado na garganta do campeão. E eu sempre sonhava com o título. Até tinha dormido com a bola daquele jogo, que meu pai tinha comprado em Porto Alegre, porque em Novo Hamburgo não dá para comprar bola oficial. E o jogo que seria jogado no dia anterior, dia seguinte, foi a bola que eu tinha dormido. Então aquilo ficou gravado na memória. Digo, não, um dia nós ainda conquistaremos o título. E conquistamos em 2017. Então eu realizei meu sonho. Mas que roubalheira foi essa a favor do Inter? O Inter é bem disso mesmo. Marcaram uma penalidade máxima a uns 3 metros da grande área. Quer dizer, foi tão escandaloso aquilo que a torcida invadiu o gramado. Naquela época não havia alambrado. Era uma murada assim pequena, dessa altura aqui. E a torcida pulou aquela murada, invadiu, se postou dentro da área e não deixou bater a penalidade. Eles vieram bater no meio da semana. Bateram e fizeram o gol. Olha, aí saiu uma cena prorrogação bonita em Porto isso. Alegre. Foi em 47. Que cena legal. Eu tinha 4 essa. anos. A torcida ficou dentro da área e não deixou bater o pênalti. Não deixaram bater. Aí eles vieram, parece que foi terça-feira, bateram a penalidade e saiu uma prorrogação no campo do Forceluz. Aí empatou 1-1 a prorrogação. Aí deu outra prorrogação de 30 minutos. E ali o Internacional dizem que foi um gol limpo. Eu não fui a Porto Alegre, meu pai foi. E fizeram um gol limpo. Ganharam 1-0 e ficaram campeões gaúchos. Mas aquela partida me ficou mas aí gravada na em garganta. 2000... E eu, em 2017, no início da temporada, falei aquilo. Digo, eu quero tirar esse grito da minha garganta. E tirei. Que legal, hein? Que bela história, Marcos. Que boa história é essa. E por aqui a gente vai se despedindo, gostando tanto de ouvir as histórias de Marcos Feze. Eu agradeço muito a sua presença. Aprendi muito aqui agora ouvindo as suas histórias. A gente ouve histórias tão humanas e de um torcedor que se ilumina quando começa a falar do Esporte Clube do Novo Hamburgo. É muito contagiante isso. Eu agradeço muito a sua presença e convido a todos para o próximo Unsere Familien. Tá bom? Até lá!